Romanos capítulo 8, versículo 1. Eu estou movido no espírito de ler Romanos 8 hoje. E que a gente estude um pouco esses versículos e comente um pouco a respeito deles. Porque é exatamente esse louvor aqui, né? Às vezes a gente presta mais atenção no que o diabo tem a dizer a nosso respeito e não o que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Então, certa vez eu falei assim, o que é mais interessante para você? É ouvir o que as pessoas têm a dizer a teu respeito? É ouvir a dizer o que os teus familiares têm a dizer a teu respeito? É ouvir a dizer o que os teus amigos têm a dizer a teu respeito? Ou é ouvir o que a Bíblia e o que Deus tem a dizer a teu respeito? O que para você tem mais valor? O que para você faz mais diferença na hora de você analisar a sua vida? E eu quero te estimular a valorizar o que Deus diz a teu respeito. Eu quero te estimular a parar um pouco de ouvir vozes seculares e começar a ouvir a voz de Deus a teu respeito. Porque quando a gente foca no que Deus diz, no que Deus faz, no que Deus fez a nosso respeito, aí a gente sai da culpa, sai da condenação. Sabe, a gente deixa para trás tudo aquilo que nos trava e não nos deixa avançar na vida. Às vezes nós travamos em muitas áreas por causa de culpa, por causa de condenação. Uma vez você errou ali, então você não vai de novo ali, porque você já errou ali afinal. Mas a palavra de Deus é tão poderosa que ela nos arranca da culpa, nos arranca da condenação a ponto de, no mesmo lugar que a gente errou, é o lugar onde a graça de Deus vai se revelar a nós e a gente vai conseguir conquistar o que Deus já conquistou por nós. Amém? Foi assim na vida de Pedro. No mesmo lugar que ele errou, Jesus foi lá e resgatou ele. No mesmo lugar onde ele abriu mão de Jesus, foi o mesmo lugar onde Jesus foi lá e resgatou ele de volta. Sabe, e às vezes Deus quer tratar áreas da nossa vida que são mal resolvidas por causa de culpa, de condenação, por causa do pecado. Mas nós somos novas criaturas, amém? Nós somos alguém que não é influenciável. Nós somos pessoas que somos decididas em quem nós somos em Deus. Por isso nós não somos influenciáveis pelo diabo. Por isso o pecado não tem mais domínio sobre nós. Amém? E é sobre isso mesmo que eu quero ler. Romanos 8, 1. Se der para colocar no telão, eu acho que está aí já no jeito. Isso, obrigado. Eu quero que vocês acompanhem comigo. Eu vou ler alguns versículos e a gente vai fazer uma pausa e compartilhar um pouco a respeito desses textos. Romanos 8, 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Só aqui já dá uma pregação inteira. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. O que é condenação? Eu quero que vocês imaginem comigo agora um tribunal, você sentado aí como você está, e eu aqui como um juiz, você como um réu. Você errou e tem 300 pessoas aqui, eu vou colocar 300, mas podia ser mais, que são testemunhas do que você fez. E até você sabe do que você fez. Você já está rendido, você sabe que você vai ser preso, condenado. E aí, eu pego e... diz que não tem o martelinho, né? Não sei. Mas diz que é só nos Estados Unidos ou nos filmes. Bato o martelo para você e falo, condenado. Sabe, você já veio para o tribunal sabendo que é condenado. Mas imagina que não tem mais chance de você ser absolvido, amém? Você sabe, tem 300 testemunhas. Mas na hora que eu vou bater o martelo, alguém chega e fala assim, eu vou no lugar dele. Eu vou no lugar dele.
Não, mas o que você fez? Não, eu não fiz nada. Mas eu vou no lugar dele. Esse alguém é Jesus. E o juiz fica meio sem saber o que faz agora e diz, bom, se você quer, se é isso que você quer, então a gente pode fazer isso. E Jesus vai no seu lugar. E você sai desse tribunal sem condenação. Você sabe o que é isso? É exatamente o que acontece quando nós estamos em Cristo Jesus. Toda a condenação do justo juiz, que era para cair sobre nós, caiu sobre Jesus. Por isso não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Vocês concordam comigo que Deus é justo? Amém? Tem muita gente que diz por aí, Deus é amor, hein? Mas Deus também é justiça. Cuidado. Você já ouviu isso? As pessoas falam isso, dando a entender que Deus te ama, mas cuidado que Deus vai chegar e vai descer a mão em você. Por isso eles falam, Deus é amor, hein? Mas também é justiça. Fique esperto. Só que vocês concordaram que Deus é justiça. E nenhum pecado fica impune. Deus não pode simplesmente fazer vista grossa para o pecado. Não pode. Então, quando aconteceu o pecado da raça humana, Deus, pela lógica, por ele ser justo, o que ele teria que fazer com Adão e Eva? Hã? Alguém falou matar, eu ouvi? Matar. Simples assim. Deus é justo, ele falou o que para Adão e Eva? Se vocês comerem da árvore do conhecimento, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerão. Deus não falou que eles iam morrer no espírito. Deus falou que eles iam morrer, então Deus poderia matá-los. Não é verdade? Não foi colocada uma regra e foi colocada uma sentença se quebrasse a regra? Amém. Isso é justiça de Deus. E eles foram lá e quebraram a regra. E por que que Deus não matou? Deus é injusto? Se você for pensar bem, Deus é injusto. Porque ele não matou os dois. Mas existe um detalhe. Deus fez um sacrifício lá no jardim. Vocês lembram do sacrifício? Deus fez um sacrifício e cobriu e vestiu os dois. Sabe, a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo. Então, quando Adão e Eva pecaram, Deus já entregou o seu único filho para morrer no lugar deles. Então, toda a justiça de Deus foi satisfeita na morte de Jesus. Sabe por que que Adão e Eva não morreram? Porque Jesus morreu no lugar deles. Sabe por que que eu e você não morremos? Porque Jesus morreu em nosso lugar. Mas você precisa aceitar que você está em Cristo. Você precisa crer que você está em Cristo Jesus. Você precisa crer nessa verdade. Então, se alguém está em Cristo, não há mais condenação para você. Por isso que o religioso não gosta da palavra da graça. Porque ele acha que quanto mais a gente ouve a graça, mais liberdade a gente tem para pecar agora. Ah, então quer dizer que agora eu posso sair pecando, posso sair errando. Eu quero te fazer uma pergunta. Nessa cena que nós fizemos aqui, digamos que tá a gente aqui, todo mundo é testemunha do teu erro, você também é testemunha, você sabe que você errou, e eu sou o juiz e vou bater o martelo, aí o Ed chega correndo e fala assim, não, eu vou no lugar dele. E o Ed vai e é condenado no seu lugar. Agora eu vou perguntar para você, será que você sairia falando mal do Ed por aí? Depois de ser perdoado por ele? Depois dele ter sido condenado no seu lugar injustamente? Será que você saía por aí desonrando ele? Não, a sua vida agora seria uma vida de eterna gratidão a ele. Por quê? Porque você entendeu que você era muito pecador, que você era muito errado, que você merecia a condenação, você merecia a sentença, mas ele foi no seu lugar.
Então não faz sentido a graça ser um objetivo de autoridade para sair pecando, autonomia para sair errando. Não, se eu entendo que a graça veio sobre mim, mesmo sem eu merecer, eu vou amá-lo como resposta disso. Por isso que em 1 João diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Por isso que nós amamos. Então, por isso que quanto mais eu ouço a graça, quanto mais eu sei que eu sou favorecido e amado por Deus, mais eu amo a Deus. Mais eu amo a Deus. Mais eu faço o que eu puder fazer para Deus, porque eu sei que Deus me amou muito e me perdoou muito. Amém? Você concorda com essa palavra? Então, por isso, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque Jesus morreu em nosso lugar. Porque Jesus levou toda a culpa em nosso lugar. Amém? Próximo. Próximo versículo. Versículo 2. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito e de vida. O que é a lei do Espírito e de vida? É a liberdade. Liberdade que Cristo proporcionou para nós. A lei do Espírito nos torna livres da lei do pecado. E existe uma comparação muito interessante com a lei do pecado comparada à lei da gravidade. Se eu largar o meu celular aqui, o que vai acontecer? Vai cair. Isso é a lei da gravidade. Agora eu te pergunto, é uma lei forte ou não é forte? A lei da gravidade. A não ser que eu esteja em outra atmosfera, a lei da gravidade é muito forte. A lei da gravidade é praticamente impossível de ser parada, a não ser por uma lei mais forte ainda. A lei da propulsão. A lei da propulsão passa por cima da lei da gravidade. Então, a lei do pecado é como se fosse a lei da gravidade. Mas a lei da propulsão é como se fosse a lei do Espírito. A ponto de que quando eu estou na lei da propulsão, como se fosse um avião. O avião não cai, certo? A não ser que desligue todos os motores. Mas o avião, ele trabalha na lei da propulsão, então o avião é como se fosse a lei do Espírito. Então, quando eu estou no avião, eu não sou aquém da lei da gravidade. Eu não fico vulnerável à lei da gravidade, porque eu estou dentro de uma lei maior. É a mesma coisa da vida no Espírito. Quando eu estou no Espírito, por isso que Paulo fala em Gálatas, capítulo 5, quando você alimenta o Espírito, de modo nenhum você satisfaz os desejos da carne. Quando eu estou na lei do Espírito, a lei do Espírito é mais forte do que a lei do pecado. A lei de Cristo é mais forte que a lei de Moisés. O que é a lei de Moisés? O que é a lei do pecado, segundo o contexto? É baseado no que eu faço. A lei do pecado é baseado no que eu faço por merecer. Mas a lei de Cristo é baseado no que Ele fez. Você entende? Você consegue entender que o que você faz, às vezes é certo, mas muitas vezes é errado? E quando você decide viver na lei, por que que você vive em condenação? Você vive em culpa, em condenação, quando você decide viver na lei de Moisés. Que a lei de Moisés, ela aponta para o que você faz. Então, se eu faço o que é bom, eu recebo o que é bom. Se eu faço o que é ruim, eu recebo o que é ruim. Isso é princípio de lei de Moisés. Mas quando eu estou na lei do Espírito de vida, que aponta para Jesus, não é mais baseado no que eu fiz, mas é no que Ele fez. Então eu pergunto para você, tem como Jesus errar? Tem como Jesus pecar? Não. Jesus não erra, Jesus não peca. Então, se eu estou em Jesus,
diante de Deus eu sou justificado. Justificado por Deus. E agora nenhuma culpa mais há sobre mim. Não, mas irmão, você está falando isso, mas você não sabe o que eu acabei de fazer lá em casa. Eu não sei, mas Deus sabe. E por que você está aqui ainda? Se Deus sabe o que você fez. E por que você está bem, está sendo abençoado? Por que você tem muitas coisas boas de Deus? Mesmo você fazendo o que você faz. Mesmo eu fazendo o que eu faço. Sabe por quê? Porque toda a justiça que era para cair sobre mim, caiu sobre Jesus. E por que eu tenho que me constranger por causa das minhas atitudes? Porque o que eu estou fazendo não combina com quem eu sou. Quem eu sou em Jesus é alguém inculpável diante de Deus. Por isso, o diabo vai tentar te acusar e você vai dizer assim, não, isso daí não faz parte da minha natureza. Não faz parte de quem eu sou não é assim. Eu sou a imagem e semelhança de Deus por meio de Jesus. Amém? O homem era a imagem e semelhança de Deus. O homem e a mulher, lá no Éden, imagem e semelhança. Sabe o que é imagem e semelhança? Não é que fisicamente eles eram parecidos com Deus, mas é que todo o seu ser era igual a Deus. Imagem e semelhança de Deus. Sabe, você imagina um Deus encarnado em Jesus, um Deus amoroso, um Deus, sabe, que ama estar com você, um Deus que tem um sentimento puro. Você olha no olhar dele e você vê um olhar de amor. Você imagina Jesus assim? Você imagina que Jesus e Deus é um só, então o olhar de Deus na pessoa de Jesus é o mesmo? Então imagina o olhar de Adão e Eva. Imagina o procedimento dos dois, era alguém puro, sabe, alguém imagem e semelhança de Deus. Mas o que o pecado fez? O pecado remove a imagem e semelhança. O pecado modifica os dois. O pecado deixa uma falha nos dois, a ponto de agora eles não serem mais imagem e semelhança de Deus. Mas Jesus vem e restaura o homem, a imagem e semelhança de Deus. Hoje, nós somos imagem e semelhança de Deus por causa de Jesus. Amém? Você crê que no Espírito você é imagem e semelhança de Deus? Você sabe disso. Você sabe disso, porque você sente o Espírito Santo dentro de você. Você sente o que é certo, o que agrada a Deus. Você sente, você sabe. Então você sabe o ideal de você diante de Deus. E glória a Deus, porque é por meio de Cristo que Ele nos libertou da lei da morte, do pecado. Amém? O próximo versículo, vamos seguindo. Aleluias. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Foi exatamente o que eu acabei de dizer. Sabe o que a lei faz? A lei atrai você para o que é errado. O não atrai. A lei fala, não faça isso. A lei toda de Moisés é baseada no sim e no não. No faça ou não faça. Então, quando nós falamos de lei, nós estamos falando, dando referência ao princípio de lei de Moisés. Não quer dizer que agora a gente vive uma vida sem lei nenhuma. Não, a gente tem as leis de trânsito, as leis civis, as leis sociais. A gente tem que cumprir as leis. Mas quando nós falamos no ambiente da palavra de Deus, nós citamos a palavra lei, nós estamos fazendo referência à lei de Moisés.
10 mandamentos, 613 preceitos da lei, que são baseadas no que você pode fazer. Então a lei diz não toque, a lei diz não faça. Sabe, isso é lei. A lei é baseada no sim e no não, principalmente no não. Então quando você fala para uma criança, principalmente se uma criança for meio arteira, nós temos uma criança aqui, tomara que você não seja arteira. Mas, quando você fala para a criança, não vai ali. Ah, o que ela faz, irmão? Ela vai. Não pegue aquilo ali. Ela vai lá e pega. Tem uma pegadinha do Silvio Santos, antiga. Vocês vão lembrar? 1 bababá, 2 bababá. Vocês lembram? Tinha lá um negócio assim na praia, uma casinha na praia e uma bola assim. Você lembra, Ed? Aí estava escrito assim, não olhe. Ah. Aí estava o pessoal gritando lá, 1 bababá. Aí o pessoal passava, olhava, tal, olhava aquilo lá e colocava carona ali no meio da bola. Aí levava uma tortada. Gente, o não atrai. O não atrai. Isso que é lei. A lei é o seguinte, não erre, viu? Não cometa esse pecado. Aí você fica pensando, não cometa esse pecado, não cometa esse pecado. Quando você percebe, você está pensando no pecado. Aí você vai e comete. Olha, eu vou fazer uma experiência com vocês aqui, com todos, quem está nos assistindo. Duvido que alguém vai conseguir resistir. Eu quero que você não pense em um dinossauro roxo. Quem conseguiu? Ninguém. Você pensou num dinossauro roxo. Você pensou também, Ed? Por quê? Porque o não atrai. Porque o não faça, o não toque, o não peque, atrai. Então o princípio da lei é baseado no sim e no não, no que você pode ou não fazer. Então por isso que a gente não prega contra o pecado. A gente não prega. A gente não prega o erro. Não prega o que é errado fazer. Então você não vai ver aqui o pastor falando, eu falando, os obreiros aqui falando, olha, não cometa adultério, viu? Não minta. Tem muita gente mentindo por aí. Você não vai ver a gente falando isso aqui. Por quê? Porque a gente entende pela palavra que quanto mais a gente prega o pecado, mais o pecado aumenta. E eu quero ler isso com vocês. Esse irmão está viajando, ele está falando umas coisas aí que nada a ver. Então deixa eu ler para vocês. Romanos 5:20. Romanos 5:20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Olha o que a lei faz com o pecado. Olha só, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Está na cara. Está na cara que a lei aponta o pecado. Está na cara que a lei ressalta o pecado. Está escrito. Então o princípio de lei aumenta, coloca o pecado em evidência. Mas quando nós pregamos Cristo, pregamos a graça, pregamos o Evangelho, em vez do pecado aparecer, quem aparece é Cristo. E Cristo remove todo o pecado. Quando você olha para Cristo, você não peca. Paulo diz, não corro como quem corre sem alvo, mas eu esmurro meu corpo, olhando para o meu alvo, que é Cristo Jesus. Eu corro para Cristo. É para Ele que eu olho. Certa vez, existiu um surto de notas falsificadas nos Estados Unidos. E as empresas responsáveis por isso, por identificar as notas e por tirar elas de circulação, fizeram uma grande reunião, um grande evento,
onde eles iam ter uma palestra por um especialista em falsificação. Esse especialista chegou e foi começar a dar a palestra e tinha as pessoas ali, todos os entendedores de notas de dólar. Aí ele pegou, abriu a maleta e tirou uma nota de dólar verdadeira. Diz assim: hoje a nossa palestra vai ser sobre a nota do dólar. Aí alguém pediu a oportunidade e falou assim: olha, a gente veio para essa palestra achando que você ia falar sobre as notas falsas. A quantidade de notas falsas, que tipo é a nota falsa, qual que é o erro que eles cometem. E eu estou sem entender, por que você vai falar da nota verdadeira? O palestrante disse: quanto mais você conhece a verdade, mais fácil fica identificar a falsa. Quanto mais você conhece a nota verdadeira, mais fácil você identifica a nota falsa. Então, o nosso alvo é Cristo. Quanto mais conhecemos Cristo, mais fácil fica vencermos o pecado, porque Cristo já venceu. Sabe, quanto mais conhecemos Cristo, mais somos libertos. Porque Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quanto mais nós conhecemos Cristo, quanto mais nós aprendemos sobre Ele, quem Ele é, o que Ele fez, mais a gente consegue superar o pecado, superar os erros, superar as falhas. E Cristo tem isso para nós. Uma vida abundante. Uma vida sem culpa e sem condenação. Então, saia desse ambiente do não posso, do posso. Saia desse ambiente do será que eu devo, será que eu não devo. Sabe, não fique preso nisso. Tenha liberdade de vida. Tenha liberdade. Sabe, você tem o Espírito Santo dentro de você. Você não precisa de um aval. Tem muita gente que vem aqui perguntar para o pastor só para ter um aval. Pastor, posso fumar um cigarrinho? Não dá nada, pastor. Sabe, ele já sabe que não pode. Mas ele chega e pergunta para o pastor porque ele quer se basear no homem. Ele quer se basear em alguém. Sabe, ele quer ter alguém para usar como muleta. Mas se nós temos o Espírito Santo dentro de nós, a palavra de Deus diz que na nova aliança eu imprimirei as minhas leis no teu coração. Sabe, não precisa mais de algo escrito. Já está aqui. Você sabe o que pode e não pode. Você sabe. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Quanto mais você alimenta o Espírito, mais fácil fica identificar. Só que se você ficar preso no ambiente da lei, do merecimento, no ambiente do eu fiz, agora eu tenho que receber, no ambiente do eu errei, agora eu tenho que sofrer, esse ambiente é princípio de lei. E Cristo nos libertou do domínio da lei. Sabe, na célula eu falei o seguinte. Falei para o pessoal assim, você sabia? Eles ficaram assim, o olho arregalado quando eu falei. Você sabia que muitos dos pecados que a gente comete não tem consequência? Eles falaram, não, como assim? Uma hora vai chegar a consequência. Uma hora vai chegar. Eu falei, agora eu te pergunto então. Se tudo que você já errou tivesse a consequência, você estaria aqui? Você estaria aqui? Não estaria. Eu não estaria aqui. Sabe por que nós estamos aqui? Por que muitas consequências não vieram? Por causa de Jesus. Porque Ele levou sobre si todos os nossos pecados e transgressões. Aí alguém perguntou, né? Aí é a hora que a gente tem que estar no Espírito. Alguém perguntou, tá, então por que algumas consequências vêm e outras não? Aí eu falei, Espírito Santo, me ajuda agora. Aí o Espírito Santo me ensinou. Porque algumas consequências fazem você crescer. Só por isso. Porque não faz sentido
senão Jesus tinha levado parcialmente os nossos pecados. Mas ele levou todos os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías capítulo 53. Então, por isso que a cruz, a mensagem da graça, é loucura. É loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é poder de Deus. Sabe por que é poder de Deus? Porque agora você sabe que foi muito amado e muito perdoado, e você agora invade o mundo com a graça de Deus. Porque agora você é imparável. Porque agora você sabe que nenhuma condenação há, porque você está em Jesus. E agora eu pergunto para você de novo, naquela cena que a gente fez aqui. Quando você foi perdoado no tribunal, você agora não tem mais nenhuma dívida na sociedade. Você vai sair se escondendo por aí? Você vai sair, sabe, não vou agora mais andar na rua? Não, porque agora você é livre. Você é livre. Então, um preso, quando ele sai da prisão, você não vê ele trancado dentro de casa. Se você conhece alguém que já foi preso e saiu, você viu ele ficar trancado dentro de casa? Não, ele vai para a rua. Ele vai para a rua, ele vai andar, ele fica o dia inteiro andando, indo na casa das pessoas, indo nos lugares onde ele frequentava. Ele vai em todo lugar, por quê? Porque ele está liberto. Sabe, ele tem que desfrutar da liberdade que agora ele tem. E olha só o que o diabo faz com a culpa e com a condenação. Ele deixa você preso dentro de casa. Dentro da casa da condenação. Dentro da casa da culpa. Dentro da casa do medo. E você não consegue sair para a rua. Você não consegue avançar na vida. Você não consegue prosperar, você não consegue avançar porque você está preso. Você está culpado, condenado pelo diabo, preso. Mas Cristo te libertou. Mas Cristo te libertou para que de fato você fosse livre. Cristo não te libertou apenas dos vícios, do pecado. Ele te libertou da condenação. Você é liberto. Você é liberta. Você pode fechar os olhos agora, em voz baixa ou dentro de si mesmo, agradecer a Jesus. Ah, Jesus, obrigado. Obrigado porque agora eu estou entendendo que eu sou liberto por Ti. Obrigado, Jesus, porque nesse instante, toda essa acusação, toda essa culpa que eu estava sentindo, eu estou vendo agora ela ir embora. Obrigado, Jesus, porque eu estava me sentindo preso nas minhas falhas, nos meus delitos. Mas agora eu estou entendendo que eu sou liberto. E não depende do que eu faço, mas depende do que o Senhor fez na cruz por mim. Não depende. Não depende. Aleluia. Sabe, o filho pródigo da parábola do pai amoroso, descrita em Lucas, capítulo 15. Por muito tempo eu achei que o filho pródigo se arrependeu. Sabe, ele estava longe da casa do pai. E, de repente, ele se arrependeu e falou, quer saber, eu vou me levantar e vou voltar para a casa do pai. E por muitas vezes eu preguei isso. Mas se você olhar bem para o contexto, você vai ver que ele não se arrependeu. Na verdade, ele voltou para a casa do pai por interesse. Por quê? Porque a Bíblia enfatiza que quando ele ia para comer das bolotas que os porcos comiam, ele se lembrou que na casa do pai tinha comida. Então ele não se lembrou do pai, ele se lembrou da comida do pai. Ele foi interesseiro. Então, por isso que muitos vêm para a igreja
quando aperta. Por isso que muitos vêm para o prédio quando a água, né, bate nos lombos. Quando ele vê que o barco está afundando, aí ele corre para cá. Por quê? Porque ele se arrependeu? Não, porque ele é interesseiro. Porque ele quer que Deus salve ele. Sabe? E o que é mais incrível é que a gente fica indignado. A gente fala, não é possível. Essa pessoa só veio por interesse. Não é possível, o filho pródigo só foi para casa por interesse. Mas como o pai recebe ele? Como o pai recebe ele, é o ponto-chave para a gente entender como é Deus. O pai vê ele de longe e corre ao seu encontro. Abraça, beija ele. E ele diz, pai, pequei contra ti, já não sou digno. Ele não está nem aí para o que o filho está falando, para a justificativa do filho. Ele fala, ó, tragam um anel, tragam vestes, tragam sandálias, façam uma festa, porque o que importa para mim é o meu filho. O que importa para Deus não é o que você fez. Não é o que você deixou de fazer, mas é quem você é. Isso que importa para Deus. Isso que importa para Deus é quem você é. Então, se um dia você, sabe, passar por um momento difícil, e pode ser que aconteça, a gente está no mundo ainda. Sabe, saiba que você é amado por Deus, independente do que está acontecendo. Independente da situação que está ocorrendo. Independente da forma que você agiu. Quando eu falei assim que existem pecados que não têm consequência, eu quero que você tenha maturidade para entender que Jesus levou o seu pecado. Que não ficou impune. Eu quero que você tenha maturidade para entender que Ele te amou. E por isso que não teve a consequência. E por isso que aparentemente não ficou impune seu pecado. Mas nenhum pecado fica impune. Então eu ouvi alguém dizer, uma vez, que todas as vezes que a gente erra, é como se fosse uma chibatada nas costas de Jesus. Ele sofreu por nós. Ele pagou por nós. Então, por isso que a gente não deve ter prazer no erro. Por isso que a gente não deve ter prazer quando a gente falha. Porque Jesus sofreu em nosso lugar. Então, essa palavra, que ela vem, assim como está fazendo comigo, constranger você. Constranger. No sentido assim, o que estou fazendo na minha vida? Eu sou aqui amado, perdoado, restaurado. Eu sou filho de Deus. Sabe, eu sou perfeito diante de Deus. Deus me vê perfeito. É incrível isso. Como Deus me vê perfeito? Como Deus pode me ver perfeito, eu cheio de falhas? A resposta está, porque Ele me vê através de Jesus. Porque Ele me vê como se Ele estivesse vendo Jesus. Como se Jesus fosse isso aqui. E Ele estivesse assim, ó. Ele vê Jesus. Por isso que 1 João diz que nós temos um advogado, caso a gente peque. Filhinhos, não pequeis. Mas se porventura pecarem, vocês têm um advogado. Aleluia. 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 Essa pausa é de propósito. Sabe, Salmos, existe algumas passagens em Salmos que tem entre parênteses, escrito Selá, no final do verso. Esse Selá, sabe o que era? Quando era lido algum salmo que mexia muito,
com os presentes, eles faziam uma pausa. Eles paravam o cântico, paravam os instrumentos e choravam. Sim, essa palavra mexe com a gente, porque nós somos amados por Deus. Nós somos perdoados por Deus. E não há nada que a gente possa fazer para retribuir. Nada do que a gente fizer vai ser suficiente para retribuir o tanto que Ele nos amou. Então, acho que o apelo dessa mensagem é: o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo para Deus? Qual que é a resposta de amor que eu estou dando a Ele? Sabe, é o constrangimento mesmo. É assim, eu sou muito amado, muito perdoado. Então, Satanás que está me condenando, Satanás que está me culpando, some agora da minha vida. Você não tem mais poder sobre mim. Você não tem mais domínio sobre mim. O que você fala não tem mais efeito sobre a minha vida. Porque eu sou amado, perdoado, justificado por Jesus. Porque eu sou filho amado. Fale isso em voz alta quando você se deparar com acusação. Eu sou filho amado de Deus. Amado de Deus. E eu me lembro agora da situação onde Jesus chega para ser batizado nas águas. Olha que coisa incrível. João Batista estava batizando para arrependimento de pecados. Qual que era a pregação de João Batista? Se convertam, raça de víboras, e desçam as águas do arrependimento. Essa era a pregação de João. Então, o batismo era um símbolo de arrependimento, de pecados. E Jesus chega para se batizar. Faz sentido o homem perfeito, sem pecado, ter que se batizar? Não faz sentido. Por isso que João fala: ô Jesus, eu que tenho que ser batizado por ti, e tu que vens a mim, está errado. Eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dos teus pés. E tu vens a mim. Aí Jesus disse: deixa, João, para que se cumpra toda a justiça. Você está pegando a revelação? Jesus fez pecado em nosso lugar. Jesus desceu as águas do batismo de arrependimento em nosso lugar. E sabe o que acontece? Quando Jesus desce as águas, os céus se abrem e uma voz diz do céu: esse é o meu filho amado. Esse é o meu filho amado em quem tenho prazer. Por quê? Porque ele está levando desde agora toda a culpa, toda a condenação de todos os meus filhos que virão. Por isso, ele é meu filho amado. Então, se você está em Jesus, você é filho amado de Deus, como Jesus é. Aleluias. E para finalizar, eu quero ler com vocês. Aleluias. Em 1 João 4, 17. 1 João 4, 17. Oh, glórias. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como Ele. Porque nesse mundo somos como Ele. Nós somos como Jesus nesse mundo. Então, por isso, o amor está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo, o julgamento que a gente fez aqui, você tenha confiança. O que é ter confiança? É saber que você vai ser absolvido. É saber que você é culpado, mas você tem confiança, porque você foi perdoado e alguém será condenado no seu lugar.
Porque nesse mundo nós somos como Ele é. Nós somos como Jesus. E isso não é objetivo de autoglorificação. Isso não é objetivo de agora a gente sair por aí andando de salto. Não. Isso nos traz um constrangimento de que, mesmo sendo errados, falhos, Jesus nos torna um com Ele. E Deus nos vê como Jesus é. Amém? Então fique em pé agora nesse momento. Aleluia. Nenhuma condenação há. Essa é a palavra dessa manhã. Nenhuma condenação há para quem está em Jesus. Como eu sei que eu estou em Jesus? Será mesmo que eu estou em Jesus ou por causa da minha falha agora eu não estou mais em Jesus? A resposta é: se você entregou a sua vida a Jesus, se você confessou que Jesus é teu Senhor e Salvador, e você recebeu a graça de Deus, você está em Jesus. Mas existe uma forma de meio que sair de Jesus. É rejeitar a graça de Deus. É ir para a lei. É ir para o teu merecimento. É ir para a tua justiça própria. Sabe, é rejeitar a graça de Deus e ir para tudo que você pode fazer para Deus. Aí é como se você saísse de Jesus. É como se você deixasse a graça de lado. É como se você voltasse para princípio de lei. E aí o que você vive? Você vive em condenação. Por que muitos filhos de Deus, crentes, cristãos, estão vivendo vida de condenação? Porque eles não sabem que estão em Jesus. Ou se sabem, não são ignorantes acerca disso, do poder que isso tem. Porque se eu estou em Jesus, nenhuma condenação há. Então, eu quero convidar a vocês a se verem em Jesus agora. Como que eu me vejo em Jesus? Um com Ele. E Ele comigo. Ele morando dentro de mim. Mas como pode um Deus tão grande, tão perfeito, morar dentro de um ser tão imperfeito? Só por causa de um detalhe, Jesus. É só por causa de Jesus que o Espírito Santo mora em nós. Sabe o que Jesus falou para os discípulos? Eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não conhece, mas vocês o conhecem, porque ele habitará em vocês. E ele não falará dele mesmo, mas ele falará de mim. Esse é o papel do Espírito, falar de Jesus. E é por causa de Jesus que o Espírito está em nós. E hoje você tem o Espírito Santo dentro de você. Ele se move dentro de você. Então eu quero te convidar a dar ouvido agora à voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo está dizendo para você agora que você é muito amado por Deus. A voz do Espírito Santo está dizendo para você agora que, independente do que você fez ou deixou de fazer, o amor de Deus permanece o mesmo por você. A voz do Espírito Santo está dizendo agora para você que você é justificado diante de Deus por meio de Jesus. A voz do Espírito Santo está dizendo para você que você é salvo pela graça de Deus. Não é por causa do que você faz. A voz do Espírito Santo está dizendo para você que você não está sozinho, mas você é um com Jesus. A voz do Espírito Santo está dizendo para você que agora não há mais condenação e culpa para você.
porque Jesus foi condenado e culpado no seu lugar. Ele é o teu substituto. Ele é o teu substituto. Jesus é o teu substituto. Ouça a voz do Espírito Santo agora. Eu quero te convidar a escutar esse louvor. Está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investida do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. O Espírito Santo está me revelando agora que tem algumas pessoas, não é uma só, que tem uma área da sua vida ou algumas áreas da sua vida que não conseguem avançar por causa da condenação, por causa do medo, da culpa de errar novamente. Mas o Espírito Santo está te libertando agora, de toda a culpa, de toda a condenação. E você vai perceber a diferença hoje mesmo. Você vai começar a avançar hoje mesmo. Você vai perder o medo hoje mesmo. Você vai perder a culpa, a condenação hoje mesmo. O Espírito Santo está removendo de você agora toda a culpa, toda a condenação. O Espírito Santo está arrancando de você agora. Aleluia! Receba agora essa palavra, receba agora esse agir do Espírito Santo agora, removendo de você essa culpa e avance agora em nome de Jesus. E quase Aleluia. parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Pai, eu oro agora para que os teus filhos e filhas que ouviram essa mensagem possam agora ser libertos de toda condenação. Que as correntes do pecado, da acusação, sejam quebradas agora pelo poder da tua palavra. Pai, que toda trava emocional, sentimental, que toda acusação do diabo possa agora ser despedaçada pelo poder da tua palavra. Senhor, a tua palavra diz, Senhor, que a tua verdade é como uma espada afiada de 2 gumes que penetra juntas e medulas
alma e o espírito. Pai, que a tua palavra penetre agora nos corações, que essa verdade que foi pregada ecoe nos corações agora, para a honra e glória do teu nome, e que libertação aconteça. Em nome de Jesus, para que o teu reino prospere, para que a tua palavra avance, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir bem forte a Jesus. Isso. Aplauda como alguém que é liberto. Alguém que não tem mais condenação. Alguém que sabe que está em Jesus. Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti.